todo mundo que chegou no horário. Vamos começar o nosso workshop. Vamos esperar um minutinho. Tem gente que ainda pode ser que está a caminho. E a gente sabe quando o pessoal está a caminho, às vezes é meio complicado, né? Vamos lá. Quem tiver aí, quiser já colocar aí um boa noite no chat, pode colocar, que a gente vai vendo aqui. E vamos tocando as coisas. Só vou dando uma enroladinha aqui por mais uns 2 minutinhos, só para chegar todo mundo. E a gente já começar o nosso workshop. Fiz um monte de testes. E esses testes serviram para testar a conexão, testar tudo. Então, se der alguma coisa errada no meio do caminho, tem um webinário, um workshop gravado no YouTube. Por isso que nós usamos o YouTube. A gente não ia usar o YouTube, íamos usar outra ferramenta. Só que quando nós vimos que choveu, e onde eu moro aqui em São Paulo, é meio grande São Paulo, né? Não é grande São Paulo, é em Cotia, e aqui quando chove cai a internet. Então, na dúvida, e por trabalhar com eficiência energética, eu trabalho com contingência. Na dúvida, tem um workshop gravado. Então, se cair, volta para a página lá do site, clica, que vai ser redirecionado para o workshop, para o gravado. Mas eu acredito que não vai cair, não. É assim que espero, né? Não acredito, não é assim que espero. Vamos embora, já esperamos. Vou começar me apresentando. Inicialmente, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Obrigado pela presença. Meu nome é Marco Souto. Eu sou cofundador do Max Group. Vou contar um pouquinho da minha história, só para contextualizar um pouco. Eu venho do ramo de serviços, eu tive uma distribuidora de jornal por 20 anos. E passando esses 20 anos eu tive um monte de surpresas. Entre elas, em 2011, quando a minha distribuidora cresceu muito, mudei para um galpão maior. E jornal tem uma coisa, né? Ele só roda à noite. Então imagina, só funcionávamos à noite. Mudamos para um galpão e o que eu descubro, qual que é a minha maior surpresa? Eu preciso ter luz acesa. Até então não tinha muita iluminação, passei para um galpão maior, aumentou a iluminação e minha conta de luz foi alta. Comecei a pesquisar um pouco sobre iluminação, descobri que tinha algumas lâmpadas que estavam começando a chegar no Brasil, umas tais lâmpadas de LED, e investi nessas lâmpadas. Começa por aí a minha história com eficiência energética, em 2011. Evoluímos, em 2013 montamos a Max Eficiência Energética, era uma empresa que fornecia, por um lado, a energia fornecia, por um lado, o projeto, e, por outro lado, comercializava. Em 2016, separamos a Max comercializadora da Max de projeto, e foi quando eu conheci condomínios. Moro em condomínios desde sempre, só que eu nunca tinha me ligado que o condomínio era, na verdade, uma caixa, um caixa. O condomínio é um caixa. O condomínio ele tem que ter caixa, né? Essa é a razão do condomínio ter um caixa. Agora acho que ficou melhor aqui. A razão do condomínio ter um caixa é porque ele tem de ter os custos do condomínio. E eu nunca tinha me atentado a isso. Quando eu percebo que o condomínio tem um caixa, eu descubro que nesse caixa tem esse caixa, ele tem dinheiro, e pela porta do fundo, vamos dizer assim, eu descubro que o pessoal não costuma usar isso muito bem. Então eu começo a ver oportunistas batendo em condomínio, prometendo para síndico o que tinha e o que não tinha. O síndico acreditava porque era leigo na história toda. E isso começou a me revoltar. Com o passar do tempo, eu comecei a fazer uma evangelização, mas no sentido literal da palavra. Eu ia aos condomínios e falava para eles o que era eficiência energética. E isso não era muito bom assim para mim, não. Para mim era bom.
mas não era muito bom para eficiência energética, porque eu chegava e eu via que os síndicos estavam sendo enrolados, e essa que é a verdade, o síndico é enrolado o tempo inteiro. E isso me incomodava. Então eu comecei a participar de assembleias para falar para eles o que era eficiência energética, para dar uma aula, mais ou menos como eu vou dar no começo dessa daqui, sobre o placa solar. E quando eu saí, o pessoal falava assim, nossa, eu não sabia. E não sabem mesmo. Não é obrigação de ninguém saber. Obrigação é de quem vem explicar. E aí, conversando com o síndico, ele falava, pô, mas eu troquei as lâmpadas agora há pouco. E você via tudo errado. 2 lâmpadas. Imagina, você tira 2 lâmpadas fluorescentes, põe uma lâmpada de LED. Eu chegava lá, tinha 2 lâmpadas de LED em todos os lugares. O condomínio gastando o dobro de energia que deveria consumir com aquelas lâmpadas de LED e por aí vai. Isso tudo foi meio que me engasopando, me deixando meio cansado dessa história toda. Até quando eu conheci um síndico do Maranhão, por coisas do destino, né? Esse síndico nos chegou pela nossa equipe comercial e ele pediu um projeto de placa solar. Esse projeto de placa solar, ele não dava payback, era inviável, tanto que ele está aqui na apresentação. Ele era inviável e eu falei para ele, falamos, é inviável? Ele falou, como assim inviável? Inviável, não dá. Por quê? Porque a sua tarifa é baixa, a sua tarifa ponta é mais alta, fora ponta é muito baixa e não vale a pena. Aí ele falou, eu não sabia disso. Quando ele falou isso, já acendeu uma luz amarela assim, peraí, como ele não sabia disso? Por quê? Porque estavam ofertando outros tipos de placa. Estavam ofertando projetos que para nós era inviável. Quando ele falou isso, me surgiu, eu preciso começar a fazer essa evangelização maior, porque imagina, esse síndico ele estava do outro lado do Brasil, eu nunca ia chegar nele, nunca, não que eu quisesse, não ia, muito longe. Eu nunca ia chegar se não fosse por uma maneira diferente. Então eu fui atrás, fiquei 4 meses estudando a forma de ir atrás, mais 2 meses 2 meses antes eu já estava dando umas estudadas nisso, mas os últimos 3 ou 4 meses eu estou bem a fundo para conseguir chegar numa solução. E a solução é essa que vocês estão vendo hoje. Esse webinar é resultado disso. Isso daí eu fiz por causa desse síndico, porque me chamou muita atenção. Até hoje, hoje eu considero ele meu amigo. Hoje mesmo eu conversei com ele, que ele estava com umas dúvidas e mandou um material. E eu espero poder ajudar todos vocês e espero de coração que vocês saiam daqui melhor, tá bom? Então vamos parar de conversa e vamos começar. A nossa apresentação ela vai ter algumas fases. A primeira fase dela eu chamarei de fase da explicação. Então eu vou explicar alguns itens que foram nos pedidos pela nossa aplicação. Então na aplicação nós colocamos alguns itens lá, entre eles para as pessoas perguntarem, né, o que elas tinham mais dúvida. E a que mais foi perguntada foi sobre placa solar. Então vamos embora ver um pouquinho de placa solar. Placa solar tem algumas peculiaridades. Então, começando com o projeto de eficiência energética em placa solar. O primeiro projeto é o projeto que eu chamo de projeto perfeito. Por que projeto perfeito? Vocês vão ver no resultado dele. Esse daqui é um projeto perfeito. O projeto perfeito ele é um projeto curto, com payback curto. Então, esse projeto ele daria aqui à vista, tá? Depois vocês vão ver que na outra simulação esse valor está a prazo. Mas aqui com o valor à vista ele daria um payback de 3 anos, 2 anos e pouquinho, sem juros. Então é um projeto perfeito. Imagina que no primeiro mês o condomínio teria uma parcela de R$ 6.400 e ele teria uma economia de R$ 5.400, dando uma diferença de R$ 900 no primeiro ano. Do primeiro mês ao 12º mês, no primeiro ano. No segundo ano, essa economia ela seria ainda maior, seria uma economia
ele teria a mesma parcela fixa, né? R$ 6.400 e uma economia de 5.900. No terceiro ano, ele ia ter uma parcela de 6.400 e uma economia de 6.560. Já virou. Agora ele tem mais economia, ele faz mais caixa do que ele gasta. E a partir daí é só lucro. Por que a gente fala que a economia muda? Porque toda vez que a gente faz um projeto de eficiência energética, nós trabalhamos ele com um acréscimo de conta de 10%. Por que 10%? Porque 10% é o aumento mínimo que tem na conta. Na verdade, esse aumento hoje ele circula, só para vocês verem, nesse último ano que teve um aumento das concessionárias, falaram que era 8%, né, na geração. Esqueceram de falar que eram mais 8% na transmissão e mais impostos. A conta de São Paulo subiu 12%. Saiu de 60 centavos para 72, subiu 12 centavos, subiu 20%. Então nós consideramos 10% só esse aumento, tá? Vou passar para o próximo. Aqui, já com juros, então esse projeto com juros daria 3,6 anos de payback, uma tarifa de 86 centavos, que é a tarifa que esse cliente paga, uma geração, a gente considera o aumento, esse daqui é um resumão, então no resumão vai dar para saber o quanto que gera em quilowatt-hora ano, a tarifa 86 centavos, esse daqui é um cliente do Sul, ele tem um aumento de 10% ao mês, nós consideramos que ele vai ter um custo de manutenção de 0,5% do projeto ao ano, e ele também vai ter um decréscimo de eficiência de 0,5%. Isso daqui são valores universais, todo lugar usa assim, todo lugar não, no Brasil se usa esses valores, tá? Em outros lugares não é 10% aumento da energia, mas o decréscimo, todos os outros números são iguais, são meio que padrões. Por quê? Porque é o cálculo que nós vamos fazer para termos o payback, para termos a eficiência toda. Então esse daqui é o projeto. Por que ele é o projeto perfeito? Por que ele é melhor do que os outros? Porque nesse projeto nós só temos um inversor. Imagina, a gente recebe a energia fotovoltaica, ela é gerada em 380, só que em energia em corrente contínua. Então nós precisamos ter um inversor para transformá-la em corrente alternada e um transformador para transformar em 220. Então, nesse projeto nós usaríamos a maior quantidade possível de placa para um inversor só. Então eu já reduzo. Se eu tivesse que botar mais 2 placas, eu teria um segundo inversor. Esse projeto ia aumentar o valor, ele não seria um projeto perfeito. Então esse daqui deu sorte, não foi nada forçado. Esse daqui é 100% da energia do cliente, tudo perfeito, mas deu sorte, então vamos considerar ele o projeto perfeito. Com esse projeto não temos problema, ele funciona bonzão desse jeito, tá? E aqui é um estudo de payback. Aqui é onde a brincadeira começa de verdade. Aqui eu demonstro para esse cliente o quê? Que ele tem uma tarifa de 86 centavos, primeiro no ano zero, então no start, né, naquele momento inicial. Ele tem uma tarifa de 86 centavos, uma geração de 77.000 kW. Custo de operação, como é no zero, é zero. Geração acumulada zero, tudo zero. E ele vai ter um custo de implantação. Quanto que ele pagou? R$264 mil. Na onde eu tenho amortização do capital, eu parto do custo do projeto e vou reduzindo ele conforme ele vai gerando para se pagar, conforme o projeto vai se pagando. Eu sempre faço algumas paradas quando eu analiso um projeto desse. Primeira parada com 10 anos. Por quê? Porque as placas elas têm 10 anos de garantia. Embora tenha vida útil de 25, a garantia é de 10. Então, nesse momento, nós estamos falando em 10 anos de garantia. Então, em 10 anos, esse condomínio economizaria R$767 mil, que é uma baita economia para o condomínio. Imagina, a conta de luz dele aqui está baixando a 95%. Outra coisa, nunca é 100%. Quem fala assim, você vai zerar a sua conta, não é verdade, porque a gente não zera a conta. A conta, nós conseguimos reduzi-la. A gente consegue reduzir ela quase a zero, mas zerar mesmo não. Por quê? Porque a concessionária cobra a disponibilidade do ponto. E a disponibilidade do ponto custa hoje em São Paulo,
30 e poucos reais, 50 reais, depende de qual que é a tarifa que você paga. Mas eles cobram por isso. Então, como cobra a disponibilidade do ponto, vamos considerar que não é 100%. Então, é mentira dizer que é 100%. Então, a gente já não considera ser 100% esse valor. Tá bom? Então, vamos partir para o próximo. Esse daqui, projeto perfeito. Tanto que eu deixei a bandeirinha lá em cima, tá verde, que é para a gente saber que é o projeto perfeito. Projeto ok. Projeto ok eu vou chamar de projeto justo. Esse projeto justo, ele funciona assim. Nós temos uma... Vamos parar um pouquinho antes. Gente, qualquer pergunta, coloca aí nos comentários. No final, eu vou respondê-los, tá? Então, vai botando aí. Eu separei meia horinha aqui pra gente conseguir responder os comentários. Manda a pau aí, depois eu vou comentar. Acabei de entrar aqui no YouTube, vi. Léo, seja bem-vindo. Bruxo, seja bem-vindo. Eu não sei quem é bruxo, então fica bruxo, seja bem-vindo. Tá bom? Vamos lá. Quem mais chegar, quiser ir botando aí no chat, fique à vontade, tá bom? Vou anotando as perguntas, jogam lá no chat que eu vou respondendo. Joga lá nos comentários que eu vou respondendo. Vamos voltar lá. Então, nós vamos pro projeto OK. Esse daqui é o projeto OK. O projeto OK, ele é o quê? Ele é um projeto que tem... Ele é justo. Esse projeto depende muito em condomínio do conselho, porque vai ter que ter um investimento inicial. Não são grandes valores, mas é um investimento inicial. Então, esse projeto ele parte do investimento inicial de R$10.900. Ele vai gerar uma economia no primeiro ano de R$687. E ele vai dar um saldo negativo. Então o condomínio vai ter que desembolsar R$4.000. Aí no segundo ano melhora a economia, terceiro ano. Aí no quinto ano está quase empatando esse valor. E aí é a hora que isso começa a ficar interessante. Sempre na hora que começou a ficar interessante, a gente fala, agora esse daqui é um projeto que vale a pena. Então, no sexto ano já quase empata, então vale a pena. No sexto ano vira o jogo, então eles vão economizar mais do que pagar parcela. Se tivesse, né? Porque aqui já quitou parcela no quinto ano. Sexto ano é só economia, então eles vão ter 10 mil de economia. Esse projeto é um projeto com payback de 4,6 anos, uma tarifa de 60 centavos, pode ver, eles estavam antes da correção que nós tivemos em São Paulo. Um custo de manutenção sempre em 0,5% e um decréscimo na geração de energia de 0,5%. Que me perguntam sempre em condomínio, qual a manutenção de uma placa solar? É lavar, não tem segredo, é lavar. Tá? Aqui é o projeto, agora nós vamos ter sim a escala do payback completa, toda a parte dela, desde o ano zero com investimento de R$452 mil. Com 10 anos, esse condomínio estaria economizando R$846 mil. E no final de 25 anos, ele vai ter economizado R$7.231.000. Então, esse número chama atenção. Quando o conselho vê esse número, eles realmente param. E eu, no lugar deles, também paro. Porque é um número bom. Só que vai ter, vamos falar, um descasamento de valor do caixa. Então, como tem esse descasamento de valor, tem que passar por conselho. Não é sem passar pelo conselho, tá? Mas é um projeto ok, é um projeto que vale a pena. Agora, vamos para os projetos que não vale a pena. Projetos inviáveis. Eu botei 2 exemplos muito simples. O primeiro exemplo é do prédio do Fábio. Esse daqui é o prédio dele. Esse projeto era ok, pode ver que eles vão ter uma economia eles vão ter uma parcela de 3.600, uma economia de 2.400, então assim, quando a diferença entre economia e parcela dá mais ou menos 30%, para mim é um projeto ok, porque quando chegar no sexto ano eles pagam um projeto de mais ou menos payback de 4 anos e pouquinho, era esse caso aqui, um projeto de R$157 mil. Beleza, ele assinou, falou, Marco, eu quero, isso é bom. Evoluímos, aqui tem a curva do payback, tudo lindo, 4 anos e meio, mesmas considerações.
em 10 anos ele teria uma economia de R$305.000. Em 25 anos ele teria uma economia de R$2.580. Até aqui, show de bola. Partimos para a visita técnica. Nunca faço nenhum projeto sem visita técnica. Qual que é a visita técnica nesse caso? É eu chegar com o meu instalador. Então vai chegar eu, o meu engenheiro e o instalador. Nós vamos subir no telhado e vamos ver o que acontece. Esse telhado era um telhado de difícil acesso, mas quando nós chegamos, o instalador falou assim: Marco, eu acho que esse telhado tem face norte e face sul. Falei, não, mas se tem, não tem problema. Tem 200 metros de telhado, tudo. Aí sobrevoamos com o drone. E essa daqui é a simulação. O que acontece? Ele tinha um faceamento norte e um faceamento sul. Então esse nosso projeto ele só poderia gerar metade da energia que eles precisavam e não toda a energia. Então imagina, nós íamos botar 100 placas, só caberia 48. Aí quando nós vimos isso, conversando com o Fábio, falou, puxa, mas a gente queria tanto, mas só metade também. Falei, Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos pôr no gelo, não tem o que fazer. Vamos esperar que daqui a pouco nós vamos ter, primeiro, placas que gerem mais energia. Então hoje nós estamos, esse daqui é um projeto com placas de 335 watts pico. Eu troquei elas por placa de maior geração de 425, gerava um pouquinho mais, não chegava ao que ele precisava. Eu falei, vamos deixar. Por quê? Porque a evolução dos materiais faz com que essa placa daqui a pouco esteja gerando a energia que a gente vai precisar. Então não vamos ser ansioso agora, não tem problema. Nesse momento não precisa, vamos trabalhar outras partes. Vamos trabalhar economia com lâmpada, outras coisas todas, para vocês entenderem um pouco quando a gente fala em economia rápida, por causa de investimento, só estou pensando em investimento, tá? Uma lâmpada, cada watt economizado vai te custar 18 centavos. O watt economizado com uma lâmpada, tá? Então, 18 centavos pela economia dela. O watt economizado por placa vai te custar R$38. Então, vale a pena a gente economizar o quanto de watt a gente conseguir a 18 centavos. Então, que a gente consiga economizar o máximo possível trocando lâmpada, deixando tudo eficiente. Para o investimento maior ser menor. Para aquele baita investimento alto que nós íamos fazer, que ele seja um investimento menor, porque um projeto, a placa é a parte mais cara do projeto. Então vamos deixar tudo eficiente, bombas funcionando de maneira eficiente, tudo de maneira eficiente. E por último, a gente vai se preocupar com a placa. Aí as coisas começam a acontecer de maneira bem mais fácil. E é uma coisa que é lógica e o pessoal não costuma comentar. E isso, vamos lá, mais uma vez, o que me incomoda em quem trata com condomínio, achando que isso é um caixa 24 horas. E não é. Tem que ter respeito com o síndico, com os moradores. É assim que funciona, isso chama-se ética, né? Então esse daqui não deu porque não tinha espaço. O que nós estamos fazendo lá? Já começamos a mexer com compressores, já começamos a mexer com motores e já trocamos a iluminação. Evolução desse projeto, ele vai precisar, a nossa ideia é que nós consigamos reduzir a conta dele em 30% só com essas mudanças e depois de reduzir 30% voltar com o projeto de placa, tá? Por que só 30%? Porque ele tem um maquinário que não tem eficiência. Esse prédio ele tem uma baita empresa de funilaria, e em cima mora gente, ele é enorme. E o que puxa muita energia deles é a funilaria, os 3 andares de funilaria. Então não tem o que se fazer, a gente vai tentar ao máximo reduzir. Mas às vezes nós temos dessa, né? Não adianta querer dar mão em ponta de faca. Outro projeto inviável, esse é do síndico. Esse daqui é do síndico que se tornou meu amigo. Seguinte, olha só o tamanho dessa encrenca. O investimento para ele colocar a placa solar, para ele zerar a conta dele, né? Ficar pagando muito pouco na conta dele, era um investimento no total de R$300.000. A parcela dele daria uma parcela de R$7.060 e ele teria uma economia de R$2.300. Ou seja, aqui inverte-se a conta. Em vez de ele pagar 30% a mais, ele vai pagar 70% a mais nesse projeto. Ele é inviável. Por quê? Porque lá na cidade dele, no estado dele, eu não estou comentando só para
porque eu não acho legal, como eu não pedi autorização para ele, vamos deixar no gelo. Lá no estado dele, a tarifa dele é ponto e fora ponta, então ele paga 32 centavos em média. No horário fora ponta, vou chutar números, ele paga 28 centavos, e no horário ponta ele paga R$2. Então, esse payback ficou muito grande, 7,6 anos, quase 8 anos. É muito tempo. Então, quando a gente faz isso daqui, que a gente vê, a gente já fala, ó, para, não dá, não vai rolar. Por mais que com 10 anos, ó, ele chegasse numa economia de R$154 mil, e no final de 25 anos, 2.400.000, não é por aí. Tanto que conversando com ele já mexeu com a parte de iluminação. Agora nós estamos vendo a solução para motores, nós vamos mexer nas bombas dele, ele já me mandou foto, eu já analisei, semana que vem eu vou estar sentando junto com o meu pessoal de inversor, que nós montamos um painel. Quem não viu, nós temos esse vídeo do painel de bombas aqui no nosso canal do YouTube. Nós montamos um painel, esse painel funciona super bem, é um painel que ele é refrigerado, é um painel que eu te dou garantia dele de 10 anos, então é todo assim, é um painel feito para isso, para cuidar das bombas. Então, com isso daí a gente consegue reduzir ainda mais a conta dele, e a intenção é que reduza cada vez mais, até a hora que nós chegamos muito próximo do mínimo de energia consumida, ou seja, todo o prédio eficiente, e a partir daí nós vamos trabalhar uma outra escala. Aí nós mudamos o nível, né? A gente fala que em eficiência energética nós temos vários níveis. Aí nós vamos mudar, nós já temos um prédio eficiente, um prédio que funciona quase inteiro com o máximo que pode da energia. E esse daí é a intenção da eficiência energética. Me perguntaram também lá na nossa aplicação sobre a resolução normativa 482 da ANEEL. Essa é aquela revisão que está tendo, aquela discussão, e é uma encrenca. Se você perguntar para mim o que eu acho, se pessoas que trabalham com placa solar ouvirem o que eu falo, eles vão querer me crucificar, mas eu explico. Eu acho que tem que ser pago sim imposto para quem gera. Imposto não, tem que ser pago a tarifa de distribuição. Eu só não acho que é 60%. Aí é sacanagem. Como que funciona a eficiência? Como funciona a placa solar? A placa solar é assim. Eu boto a placa no telhado, eu recebo energia, eu boto a placa no telhado e no quadro eu vou botar um relógio bidirecional. Ele vai rodar para frente e para trás. Então ele vai carregar durante o dia, quando eu estou no pico do sol, ele vai rodar me dando crédito. À noite que não tem sol, ele vai me rodar dando débito. Entre o dia e a noite, a diferença é o que eu acabo pagando na minha conta. É simples assim, não tem muito segredo. Mas qual que é a grande encrenca? Durante o dia, eu gero energia, eu consumo energia na minha casa e o resto eu mandei. Foi para a rede. À noite, quando eu puxar, eles querem tributar essa energia que virou débito, essa energia que eu estou puxando. Eles querem que eu pague por ela. Só que se você não conhece como funciona, isso até faz sentido, porque afinal de contas você usou a distribuição. A ANEEL, ela usa um argumento muito bom, é assim, se metade das casas brasileiras tiverem placa solar, a outra metade vai ter que pagar por todo o sistema de distribuição. Verdade, porque o sistema de distribuição a gente paga lá na nossa conta a tal da TUSD, é para distribuição. Mas não é justo que a gente pague pela distribuição inteira, manutenção da distribuição inteira. Concordo plenamente com o que a ANEEL fala. Só não concordo em tudo. Eles esquecem de falar que assim, quando eu gero energia e eu jogo na rede, a minha energia ela não é distribuída para o Tocantins. Ela não sai aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, e vai para o Tocantins. Ou, quiçá, ela não sai de São Paulo para ir para Santos. Quando eu gero energia e jogo no fio, o meu vizinho do lado, que a empregada dele está usando um aspirador, ele vai consumir a energia que eu gerei aqui. Então, o que acontece? Ele vai consumir pouco. Ele vai fazer o quê? O trânsito dessa energia vai ser pequeno. Eu não vou estar gerando para mandar para lá. Eu vou ter, vamos falar assim, espaços pequenos sendo cruzados por energia. O que vai acontecer? Eu gerei, meu vizinho consumiu, meu vizinho do lado do outro lado consumiu, meus 4 vizinhos mataram a energia que eu gerei. Quando tiver que fazer manutenção nos cabos, aqueles cabos de alumínio, que fica aquelas vias aéreas,
vai diminuir a bitola. Por quê? Porque eu estou distribuindo, fazendo, por isso chama, né? Todo mundo pergunta assim, mas por que chama GD? É geração distribuída. Eu estou distribuindo a geração em um monte de microgeradores. Então eu vou poder reduzir, a manutenção vai ficar mais barata. E se eu pago por metade, sendo que eu gero e passo para meus vizinhos, o meu vizinho que não pega da rede inteira e só pega desse espaço de fio nosso aqui, ele também vai pagar inteiro ou também vai pagar metade? Então, questionamento. Você perguntar, Marco, o que você acha certo? Eu acho certo cobrar? Acho. Mas que seja cobrado a mesma coisa que é cobrado, por exemplo, da disponibilidade de ponto de energia. A Enel, que é a nossa... Eu sempre vou falar da Enel porque é aqui de São Paulo, tá? A Enel, que é aqui de São Paulo, ela me cobra, aí vai depender do tipo de consumidor que eu sou, ela me cobra de R$ 39 a R$ 60 de disponibilidade de ponto. E se esses caras cobrarem, vai, R$ 30? Poxa, minha conta hoje na minha casa é 200. Eu pago 30 de disponibilidade de ponto, vou pagar mais 30 de distribuição, vou pagar 60 e vou economizar 140, vale a pena. Eu estou pagando, vai, 20 e poucos por cento, 30%, vale a pena. Agora cobrar 60% só de transmissão, então imagina, em vez de 30%, 60% eu ia estar pagando na transmissão, eu ia estar pagando uns cento e poucos reais. Não vale a pena eu ter esse sistema. Não vale a pena eu investir em placa solar, investir em energia renovável, não vale. E assim, vai ser a mesma coisa que eu vou falar do gás lá na frente. Enquanto, minha opinião, restrita a mim e eu me responsabilizo por ela, enquanto a ANEEL tiver nas fileiras dela gente defendendo as concessionárias, aquele trabalho que foi feito na década de 90 da venda das estatais, todas as estatais foi feita a desestatização, né? Todas as estatais foram privatizadas. E aquela ideia inicial de ser uma agência controladora, ela passa a ser, na verdade, uma agência que puxa a sardinha para o lado das companhias, e esse não é o caminho certo, tá? Então, na minha opinião, tem que ser pago? Tem. Quanto? O mínimo. 60% é sacanagem, tá? Vamos continuar, que isso daqui tá muito chato, virou política e eu não gosto disso. Não foi para isso que nós viemos aqui. Mais algumas perguntas e muito interessantes. Economia de água aliada à energia. Vamos lá. Perguntaram, eu juntei aqui tudo, porque água e energia é uma coisa só, mas perguntaram sobre os redutores de ar que você bota depois do cavalete, se funciona. Funciona. Tem um vídeo de 2010, 2012, 2013, logo quando a Aquamax começou a trazer. Eu também falo marcas, tá, gente? Mas não se prendam a mim, não. Eu não sou pago por ninguém. Isso daqui não é para puxar saco. É porque são os produtos que eu conheço. A Aquamax, ela trouxe os redutores. Ela chegou nos redutores. A Proteste fez um teste nesses redutores e não dava certo, segundo a Proteste. Pela Proteste, porque a Aquamax falava, eu reduzo o ar da sua tubulação. E aí o pessoal falava, não reduz. Na verdade, ele reduz também a água. Reduz. Quando você reduz o ar, você reduz a água. Porque você diminui a pressão. E aí, consequentemente, diminui a vazão. Mas, quem disse que não tem que reduzir? Aí começa as outras coisas. Ele tira o ar da tubulação. Diminui a pressão? Diminui a vazão? Diminui. Isso é ruim ou isso é bom? Agora nós vamos entrar na realidade do condomínio. Isso é bom. Quando você consegue diminuir a vazão e a pressão, você reduz também as perdas. E hoje nós sabemos que o que a gente perde de água no meio do caminho. 30% da água que a Sabesp joga no cano se perde. Então, quando você reduz e deixa ele no ponto ideal, você não tem tanta perda. Qual que é o melhor dos mundos para o condomínio? É conseguir prever a redução da pressão e vazão. Então imagina, meu condomínio está recebendo água normalmente. É imaginativo. Vou até trocar. Vou botar aqui na minha câmera, porque aí eu consigo mexer os braços e vira uma coisa imaginativa, mas que vocês conseguem me enxergar. Vamos lá. É assim. Vem a água, ela tá com muita pressão. Tá vindo enchendo.
vai encher todo o cano, vai entrar para o condomínio. Daqui a pouco para essa água, ela volta para trás. Aí depois volta mais pressão, ela vem, para e volta. E fica dando essa oscilação. Isso daí gasta energia. Porque você tem bombas jogando essa água para cima do condomínio. Você tem um monte de coisas que vão jogando para cima do condomínio. Qual que é o melhor do mundo? Água estável. Então se eu tenho um sensor que ele me fala, diminuiu a pressão, fecha o registro. Não aceita pressão baixa. Espera juntar bastante água. Abre o registro. Vem mais água do que ar. Você já consegue assim também eliminar ar. Na hora que isso daí chega, a bomba joga lá para cima. A bomba, na eficiência energética de bombas, como que ela funciona? Em primeiro lugar, ela tem uma partida em rampa. Ela parte subindo. Ela não parte puxando ar, depois água. Ela parte numa partida em rampa. Ela vai subindo até subir tudo. E outra, com esse painel que a gente coloca, esses controladores, o que eu consigo fazer? Eu consigo diminuir a frequência com os inversores de frequência, então diminuir a frequência. Eu não preciso que a bomba trabalhe como um cavalo de jockey, um quarto de milha, que trabalha a 200 por hora. Essa bomba ela pode trabalhar menos, ela pode trabalhar o suficiente para abastecer o condomínio. Então, ao invés de eu ter uma bomba trabalhando, puxando tudo, uma bomba de 7,5 cavalos, usando 7,5 cavalos para jogar água para cima, eu vou ter uma bomba de 7,5 cavalos usando 3 para jogar água para cima. Eu usando 4 para jogar água para cima. Isso depende do dimensionamento da bomba. E agora é um problema da engenharia e é o que eu tiro muito sarro dos engenheiros. Por não ser engenheiro, eu tenho essa possibilidade. Eu falo para eles assim, o superdimensionamento para tirar o seu da reta é complicado, porque você tira o seu da reta, mas você bota uma bomba para puxar 845 mil litros d'água, onde na verdade ela só precisava puxar 50. Então a gente tem que balancear. Eu balanceio isso no inversor de frequência. Com isso, eu faço a bomba trabalhar mais leve, diminuo a trepidação nos canos, então eu dou uma vida útil maior para os canos, uma vida útil maior para a bomba porque ela não tem mais pico. Imagina uma bomba que parte com 7,5 cavalos, ela vai partir com 27 mil watts, 27 kW. Ela parte com os 27 kW, depois de alguns minutos ela vai estabilizar a 5. Ao invés de ela já partir e subir até 5. Então essa é a diferença e isso daí é a economia que a gente consegue fazer em bombas. Vale a pena? Muito. Isso daí traz resultado para condomínio? Demais. Mesma coisa, falando de motor, mesma coisa que a gente consegue fazer com o elevador. Eu já estou trabalhando nisso, vou soltar logo mais aqui no canal um vídeo sobre isso, como trabalhar isso no elevador. Eu vou numa casa de máquina junto com o Vieri, ele já combinei com ele. Ele falou que tem um hospital que a gente pode ir, semana que vem eu já vou estar vendo com ele para a gente fazer isso e trabalharmos isso muito bem. E o principal, agora, eu vi que o Léo está aqui, o Léo é o especialista nisso e ele vai ajudar muito, inclusive vai me ajudar a fazer vídeos para o canal, tudo. O Léo, ele é especialista em individualização de água e gás. Individualização de água dá certo? Muito. Quando você individualizar a água, você tem um desconto tremendo. Eu costumo falar que dá uma redução de 30%. Léo, se você puder botar aí no chat quanto por cento que dá essa redução, depois na hora das perguntas dá pra gente até comentar sobre ela. Mas dá uma redução tremenda. E é bom pra caramba. Só que tem uma pegadinha. A pegadinha é que eu já vi acontecer. Tem condomínio que ele faz um rateio simples. Então, assim, qual foi o seu consumo? 10 metros. Beleza. E os do seu vizinho? 12. Eu pego o que gastou 10 metros, que pegou 12 metros, a soma dos dois dá 22 metros cúbicos. E esses 22 metros cúbicos eles pagaram R$22. Então, eu pego para o que gastou 10 e falo assim, ó, você só paga 10. E eu pego para o que gastou 12 e falo para ele, você paga 12. Isso é um rateio simples. Só que não é assim que funciona. Como é que funciona dentro da Sabesp? Se você consome até 10 metros, você paga X. Se você consome acima de 10, a sua tarifa dobra. Então, na verdade, é assim. Desses, vamos falar assim, R$22, o que consumiu 10, a parcela dele era 7.
7 não, vai ser ainda menos. A parcela desse daí vai ser mais ou menos, vamos falar em 7. 7. E a parcela do que gastou os outros 12, ele pagaria a diferença, ele pagaria os 15. E é assim que a Sabesp cobra. Só que tem condomínio que não fez assim, preferiu fazer um rateio simples. Então o gastão tá pagando barato. E o outro que não gasta, que não força também, ele é super consciente, ele não tem vantagem nisso. Então, sempre que me perguntam, e muito síndico me pergunta, o que eu faço? Eu falo para ele, cobra por tarifa, né, por faixa etária. Mas, Marco, vai sobrar. Sobra. Aí você paga a água da área comum. Mas é o seguinte, não dá para deixar os gastões fazendo essa conta subir. Essa que é a verdade. O que é certo, o que é justo, é justo. Se é por faixa etária, cobra por faixa etária. Isso daí, minha opinião. Quando perguntam minha opinião, é isso que eu falo. Tá bom? Deixa eu inverter agora. Vamos voltar para nossa apresentação. Então, voltamos para nossa apresentação. Mais uma coisa que me perguntaram. Teve uma pessoa que me perguntou: o que eu faço para ser um síndico profissional? Essa pergunta aí eu vou responder de abelhudo, que eu não sou síndico profissional. Pelo contrário, se você perguntar para mim qual que é o exemplo do síndico profissional que você tem, eu tenho exemplos de síndico orgânico. Diferença entre profissional e orgânico, para quem não sabe, profissional é aquele que não mora no condomínio, ele é pago, ele é um administrador. E orgânico é o que mora no condomínio e tem desconto, tem aquele negócio todo. A diferença entre o síndico profissional e o orgânico é que o profissional ele traz com ele a obrigação de reduzir custo. O orgânico não, mas tem orgânico que faz isso, que reduz custo. E isso é muito legal. Quando o síndico orgânico ele reduz o custo, ele é um síndico bom. E eu apoio esse tipo de sindicância da pessoa que reduz o custo. Então, se você é um síndico orgânico e você reduz custo, olha, você está de parabéns. É por aí que a gente é por aí que a gente faz as coisas acontecerem. Ixi, diminui minha tela, peraí. Pronto. É por aí que faz acontecer. Porque embora você seja um síndico orgânico, você tem responsabilidade. E essa daí que é a ideia. Então, estude, vai fazer curso de síndico, tem um monte por aí, eu conheço uns 4 ou 5, não vou fazer propaganda de ninguém, mas faça um curso de síndico e depois nós vamos conversar sobre eficiência energética, tá bom? Vamos lá. Até agora a nossa conversa foi boa? Ah, tá. Vamos lá. Economia de água aliada à energia. Como funciona? Sensores, esse negócio da parte de como é que chama? De sensorização, de individualização, é fácil. Você tem um hardware, então imagina que você tem um hidrômetro. É bom que esse hidrômetro tenha metro. Gente, tem que ser assim. Tudo o que mede tem que ter metro. Se o meu luxímetro tem metro, imagina o hidrômetro. Tem que ter metro. Então é bom que esse hidrômetro tenha em metro. E o Imetro não é brincadeira. Se o Imetro assinou é porque ele conferiu. Então o hidrômetro tem que ter metro, a lâmpada tem que ter metro, tudo que consome, tudo que mede tem que ter metro. Então você tem um hidrômetro, o hidrômetro ele recolhe a informação e manda, vou chamar de controlador, para alguns é driver e para outras tecnologias ele é um acumulador. Você vai mandar para esse outro hardware que é ligado à internet. Esse hardware manda para a rede. Então nós estamos na segunda fase. Então nós temos o hardware, o dispositivo, ele manda para a rede. Da rede ele vai para um computador, para o Big Data, qualquer Amazon, ou seja qual for. No Big Data vai ser feito todo o cálculo, vai ser pego aqueles números, né? Porque vai sair do dispositivo binário, 1 e 0. Na hora que chega no Big Data, ele calcula isso tudo e depois ele te devolve num dashboard. E nesse dashboard você vai ter a resposta do consumo. Para que isso vale muito? Porque você tem, por exemplo, o dispositivo caça-vazamento. Como o Big Data ele já vai falar sobre tudo o que aconteceu lá, todos os consumos, ele também
vai te falar, além dos consumos, se teve, além do consumo, se teve um vazamento. Então, deu vazamento, o Big Data pega. Ele avisa, opa, aqui, mudou o histórico do consumo, é porque tem um vazamento, e você consegue atuar diretamente no vazamento. Isso daí é super importante. Isso daí é eficiência energética. Você conseguir se antecipar ao problema. Então vai vazar, por exemplo, 1 hora, talvez até um dia, não mais que isso. Porque você vai perceber e quando você perceber, você já vai cortar. Entendeu? Então isso daí é o que eu acho que vale muito a pena. Perguntaram de lixo. Lixo e energia. E aqui é um exemplo. Como funciona lixo na cidade de São Paulo? Funciona da seguinte forma. Ou você tem coleta seletiva e o condomínio não ganha nada com a coleta seletiva. Você bota lá, eles levam embora. Ou você tem aquelas cooperativas que a prefeitura estimula. Então, se você ligar em São Paulo, eles vão te mandar para uma cooperativa. A cooperativa vai chegar aqui, vai colocar um container que custa R$ 1.200 no seu condomínio. Você vai botar todo o lixo reciclável lá. Eles vão levar uma vez por mês, uma vez a cada tempo eles levam e te dão depois, te pagam por ele e você usa no condomínio. Ou você pode fazer de maneira simples. Isso daqui é a minha conta, tanto que tem meus dados aí, a minha unidade consumidora, porque a Enel, a nossa concessionária aqui, ela tem um negócio chamado EcoEnel. É o que? São pontos de coleta, eu uso o aqui do lado, em Barueri, onde eu vou lá e levo meu lixo reciclável. Isso daqui é desse mês. Então, esse mês eu levei 16,95 quilos. Aí tem dividido quantos quilos estão de metal, longa-vida, vidro, papel, óleo, plástico. Eu só não levo papel higiênico e algumas coisas sujas. Meu lixo eu gasto aqui em casa. A gente costuma colocar no lixo uma sacola de lixo, um saco de lixo dos pequenos por semana. Porque o que é alimento vai para compostagem. Que bom de morar aqui no interior tem essa, né? O que é alimento eu mando para compostagem. E o que é reciclado eu troco por crédito na Enel. Então, esse mês eu já tenho R$ 6,98 de créditos na Enel. É pouco? É, mas eu não teria nada. Iria tudo pro lixo porque a gente não tem mais coleta seletiva aqui. Então eu prefiro, faço minha parte com a natureza e ainda ganho um dinheirinho em cima disso. Então o jeito mais fácil, liga na concessionária, liga na prefeitura e fala que vocês têm lixo reciclado. Eles vão mandar um vistoriador dessas cooperativas em São Paulo. Ele vai fazer isso, vai disponibilizar e vai pagar por isso. Lixo não é lixo, lixo é dinheiro. Tem projetos de eficiência energética para lixo? Muito. Inclusive na cidade de São Leopoldo isso é muito forte. Mas é em São Leopoldo, não é em São Paulo. Em São Paulo, por enquanto, nós não temos, nós temos que usar esse artifício. Tá bom? Mas usem. Vou dar um exemplo só de que é bom tratamento de lixo. Na Coreia do Sul, você coloca o seu saco de lixo num tubo com ar comprimido, né? Naquele tubo que você põe, ele puxa no vácuo. Seu lixo, o saco de lixo a prefeitura que te dá, a subprefeitura regional, né? O administrador regional, te dá, ele tem um código de barra. Na hora que você jogou nesse sugador, o código de barra ele vai passando por sensor, você tem um aplicativo no seu celular que você vê o caminho do seu lixo. Aí na hora que o seu lixo, porque assim, tudo que é reciclado eles reciclam, eles não têm espaço, eles não têm aterro. E o que não é reciclado eles fazem isso. Então você mandou o seu lixo orgânico para eles. Na hora que chega o lixo orgânico lá, eles fazem um tratamento nesse lixo orgânico, tiram os líquidos, depois limpa os líquidos e essa água dá para beber. E o que sobra desse lixo orgânico é um pellet, que é como se fosse, sei lá, um drops house, que ele é para combustão, então ele tem uma queima calorífica muito grande, e você recebe isso de volta da subprefeitura para você usar no seu aquecedor no inverno, porque lá na Coreia do Sul faz muito frio. Então imagina, você joga o lixo, você recebe, vamos dizer, um carvão para você queimar no seu aquecedor. Um dia isso chega. É só questão de tempo, porque lixo também é um problema. No Brasil a gente não fala de lixo porque tem dono, né? Mas é um problema, mas eu acho que um dia isso vai chegar. Certo, gente? Então é assim. Nossa jornada ela termina aqui. O nosso workshop ele tá no horário. Esse daqui era o horário mesmo. Eu queria chegar aqui com 50 minutos, 1 hora.
de workshop, então nós estamos no horário, a nossa jornada termina aqui. E agora é um convite que eu faço a vocês, quem quiser continuar. Por que quem quiser continuar? Voltando àquela história do meu amigo síndico. Ele me fez pensar assim, eu preciso levar o que eu sei para os outros. Não dá para eu guardar para mim isso tudo que eu estudei, não foi uma coisa de uma hora para outra, eu estudei para chegar até aqui, eu trabalhei muito, eu pesquisei muito, e para chegar a fazer essa evangelização que eu faço nos condomínios é muito pequeno. Por isso que eu estava à procura de uma solução. A solução que eu achei para isso foi começar a disseminar a eficiência energética em todos os lugares. E disseminar isso daí de qual maneira? Primeiro falando, depois eu estava procurando uma forma de chegar isso daí mais longe, e então conversando com esse síndico, eu falei, eu vou montar um curso. Vou montar um curso para quem quiser, para o síndico que quiser ser um síndico também eficiente. Porque todo síndico, hoje, o síndico, na verdade, ele é um grande advogado. O síndico ele tem que ter uma base jurídica danada, e tem que ter. Eu sempre vou defender isso, porque o síndico, na verdade, ele é um homem que é o dele que está na reta. O síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, se der alguma coisa, é o dele que vai ser cobrado. Então, para isso acontecer, ele acaba tendo que ser advogado, ele tem que se defender. E é importante que se defenda. É importante. Só que quando ele se defende da parte jurídica, ele se defende das auditorias, e ele não sabe como fazer investimento em eficiência energética. Aí nós vamos ter o problema do... Eu vou chamar esse meu síndico, vou chamar agora um síndico aleatório, síndico Marco, tá? Aí nós temos o síndico Marco. Ele é um síndico cheio de boa vontade. Ele é um síndico orgânico, não vou falar mal dos profissionais, vou falar do orgânico, porque eu faço parte da turma orgânica, né? Então vamos lá. Ele é um síndico orgânico, ele não estudou, mas ele assumiu a sindicância do prédio dele. E aí a primeira coisa que ele fez, ele foi trocar a lâmpada. Aí ele foi lá, ele olhou as lâmpadas e falou, ótimo, tenho 2 lâmpadas fluorescentes, vou trocar por 2 lâmpadas de LED. Foi na Santa Efigênia, o vendedor, senhor Joaquim, muito gente boa, ele virou e falou assim, síndico Marco, leva essas lâmpadas aqui, custam R$18, R$20, custam R$20 cada uma, e vai iluminar. E olha só, você tirou lâmpadas de 40 watts, que são as lâmpadas fluorescentes, você vai subir essas lâmpadas aqui no lugar, 2 vai subir 18 watts cada uma, vai subir 36, vai dar uma economia. Eu, síndico Marco, falei, pô, isso é legal. E essas lâmpadas são ótimas para funcionar com sensores de presença. Cheguei no meu prédio, coloquei lâmpada e sensor de presença. Economizei energia, mas não economizei 50% da energia de iluminação. Só que está funcionando, agora as lâmpadas apagam, agora a lâmpada de LED é boa, ela gasta menos, tudo isso. Só que chega no final do mês, minha conta diminuiu 3%, 5%. É uma economia? É. Só que não economizou tudo que me prometeram, mas aí eu penso, não, o que gasta mesmo no meu condomínio é o elevador. Então não tem problema, se é o elevador que gasta, realmente a lâmpada ia gastar pouco. E não é. Na verdade, tem que saber escolher e tem que saber como colocar. Por exemplo, 2 lâmpadas fluorescentes a gente troca por uma de LED de qualidade. Então imagina, nós vamos tirar 40 watts de cada lâmpada fluorescente. Então nós vamos tirar 80 watts de uma garagem. E vamos subir no lugar 18. Essa é a economia. Então eu estou tirando 80 e estou subindo 18. Estou dando uma economia de 70%, 75%. Essa é a economia. E essa economia não chega em iluminação. Por quê? Porque é feito errado. Ou se não, na hora de escolher um material qualquer, seja um cabo, seja o que for, não rola. Por quê? Porque na hora de escolher, o vendedor está preocupado em vender. Ele não está preocupado em vender material de qualidade. Então, eu vim aqui para ajudar esse síndico Marco a melhorar, a entender e a melhorar. Eu sempre falo que a gente tem que sair do ciclo vicioso da economia divina. É assim, a gente vai lá e troca a lâmpada. E depois reza para economizar.
Porque se foi da Santa Efigênia, eu falo Santa Efigênia porque aqui em São Paulo é Santa Efigênia que vende material barato chinês de qualidade porcaria. E qualidade porcaria é assim, uma lâmpada tubular que na Santa Efigênia eles vendem por R$16, R$20, ela chegou no Porto de Santos a $1. Então imagina, uma coisa que chegar no Porto de Santos a $1, boa coisa não é. Então é essa que é a real. Quando vem da China já vem uma porcaria. Mas é assim, você troca e reza. Reza para não queimar, reza para iluminar, reza, reza, reza. Então é economia divina. E economia divina não traz resultado. O problema é que quando ela traz ainda um resultado torturante. Ou seja, o síndico trocou a garagem inteira. Por exemplo, um condomínio em Osasco. Ele trocou a garagem inteira, 750 lâmpadas. Me dá pau desse jeito? Esse síndico perdeu o emprego. Vão processar, vai dar pau em cima dele. Então é isso. Quando eu penso nisso, eu falo, não. O síndico ele tem que ser mais que isso, ele tem que estar acima disso. Por isso que eu venho propor eficiência energética. O que é eficiência energética de condomínio? Agora eu vou mostrar para vocês como ela funciona de verdade. Agora acabou a brincadeira, agora o negócio é sério. Eficiência energética é assim. Esse daqui é um condomínio pequeno, um condomínio de 126 lâmpadas tubulares na área de estacionamento e mais 126 lâmpadas bulbo daquela E27, aquela de rosca, no resto do condomínio. Então, a troca que nós íamos fazer dessas duas lâmpadas, nós estamos tirando essas 126 e 136. 126 tubulares, 136 lâmpadas. Estamos tirando e colocando tudo por LED. A economia desse condomínio, esse daqui é o relatório, tá? Então aqui esse condomínio ele nos pagaria em 18 vezes, ele pagaria o investimento em 18 vezes. A economia gerada nesse condomínio, ela vai ser não, porque foi aplicado, né? Ela foi de R$ 2.084. Eles ficaram com 55% da economia. 55% da economia gerada. O valor da parcela deles... Não é 55 não, viajei. Eles pagavam a parcela com 55% da economia gerada. Então eles faziam caixa de 45%. Então a parcela deles ficava mais ou menos em R$ 1.125. Então eles pagavam de parcela R$ 1.125. Nessa substituição, essa daqui era uma lâmpada com garantia de 5 anos. Eles tiveram um payback, agora nós vamos voltar na tela anterior, em 18 meses eles pagaram todo o investimento, tá? Fazendo um caixa de R$ 1.000 por mês. Então eles trocaram a lâmpada e diminuíram a conta e ainda fizeram um caixa. Eles pagaram com a economia e ainda fizeram um caixa, botaram dinheiro no bolso. R$ 1.000 no bolso, R$ 1.000 pagaram a parcela das lâmpadas. Em 5 anos, que era a garantia dessa lâmpada, eles tiveram uma economia estimada de R$ 152 mil. Isso dá uma economia em contrato. Eles têm um contrato que, se não der essa economia, eles podem cobrar de quem fez o projeto, no caso, somos nós. Por quê? Porque é uma lâmpada de qualidade, é uma lâmpada que tem 5 anos de garantia. É uma lâmpada que eu sei que quando ela coloca o fator de potência dela, ele é alto, eu sei que é uma lâmpada que ela não esquenta, então é uma lâmpada que ela aguenta isso. Então na hora que a gente coloca isso daqui na ponta do lápis, é um baita negócio para o condomínio. Esse daqui é um condomínio bem maior. Esse daqui é um condomínio que ele tinha 176, na verdade é tudo tubular, 176 mais 91 lâmpadas, é porque eram aquelas luminárias com 2 lâmpadas e uma lâmpada só. E na substituição desse condomínio, seriam trocadas todas as lâmpadas. Eles tiveram uma economia mensal de R$ 3.879. Eles pagaram a parcela com R$ 3.073 e fizeram caixa durante, agora é para cair de costa, durante os 8 primeiros meses, porque eles não quiseram fazer um caixa longo, então durante os 8 primeiros meses, eles fizeram um caixa apenas de R$ 800. Durante os 8 primeiros meses. Falou, não, ele queria zerar o caixa. Eu falei, não zera. Sabe por quê? Porque pode ser que você tenha que pagar alguma despesa que a lâmpada agora vai mostrar. Por exemplo, um cabo. Pode ser que você tenha que trocar cabo, pode ser que você tenha que fazer alguma manutenção que não cabe na lâmpada. Então, deixa esses R$ 800 aí, é pouco mesmo, vai adiantar uma parcela não é nada. Então, eles fizeram esse caixa, não tiveram que usar, mas beleza. E nessa
troca à toa, eles tiveram uma economia de 75%. Então, no final de 5 anos da garantia da lâmpada, eles fizeram caixa de R$301. E não diminuíram a iluminação, pelo contrário, aumentaram. Quando faz essa troca, 2 lâmpadas por uma numa garagem, nós estamos falando de uma melhora em 20 a 40% de iluminação. Iluminação, a gente tem que pensar, ela transmite segurança e conforto. Então, isso daqui é um projeto de eficiência energética. E é isso daqui que eu quero passar para vocês, como fazer. E o principal, como financiar. Existem hoje linhas de financiamento próprias para eficiência energética, que os condomínios não conhecem. Porque não é interessante que o condomínio conheça. Porque imagina, eu sou um financiador, eu sou um banco. Começa banco... Vamos terminar aqui, eu vou falar com vocês quando chegar no final dessa lista aqui. O que eu proponho, o que eu oferto para vocês? Eu vou ensiná-los o que é eficiência energética, como testar materiais de verdade, como elaborar um projeto de eficiência energética como aqueles que vocês viram antes, como medir o antes e o depois, como que isso daí é garantido, isso daí tem métrica, para vocês verem o cálculo existe um cálculo, uma fórmula C, por exemplo, um condomínio ele está já com as lâmpadas queimadas, está super errado. Existe um cálculo do C. Se ele estivesse na norma que manda, de nos corredores de trânsito de carro nas garagens, 75 lux, parará, 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 ele gastaria tanto de energia. Como ele não está, ele está gastando menos. Essa fórmula do C, ela é do nosso engenheiro. Essa fórmula que deu mestrado para ele. Tanto que ela chama, né? Fórmula Dalton. E a gente fala, a fórmula do C, se tivesse certo, daria certo, mas não tá, então já está tudo errado mesmo. Mas quando a gente faz, nós utilizamos o C quando necessário, para mostrar que se fosse para estar certo, seria esse o valor. Como não está, vocês estão tem uma batida na garagem, não tem iluminação, quem paga é o condomínio. E aí vamos lá, se o condomínio tem um síndico, o síndico é profissional, quem paga é o síndico. Se entrar um advogado, meu condomínio ele é um condomínio que eu tenho sorte, né? Nós temos muito engenheiro. Então imagina uma reunião de condomínio para aprovar uma obra. A reunião de condomínio demora 12 horas. Mas assim, a obra já terminou. A obra termina em uma semana, porque é muito engenheiro junto. Só no conselho tem 10. Então é assim, quando tem muito engenheiro, o negócio acontece diferente. Tem condomínio que tem muito advogado. Deve ser do mesmo jeito. Então deu pau, deu alguma coisa. Teve uma batida, bateram no carro do advogado, porque a garagem não está iluminada e não está seguindo o que manda a BNT, com certeza ele vai processar o condomínio e vai querer receber a parte dele. Então tem que ser isso. Também vou ensinar vocês como calcular a viabilidade financeira do projeto. Viabilidade financeira está ligado a banco. Banco odeia emprestar dinheiro para condomínio. Eles fogem. O que o gerente do Santander falou para mim foi o cara mais sincero que conversou comigo sobre isso. Ele virou para mim e falou assim, sabe o que é o condomínio? O condomínio é um barco com um capitão a cada 2 anos. Acontece que às vezes muda o capitão e o capitão resolve dar meia volta. E aí ferrou tudo. Então, o banco não gosta. O banco gosta de estabilidade. Então, pegar dinheiro emprestado em banco não rola, é muito difícil. Mas tem outras formas de fazer isso. E essas formas eu vou ensinar vocês também. Analisando fornecedores de garantias. Isso é super importante. Banco não empresta dinheiro para trocar a lâmpada se essa lâmpada não for durar mais do que o empréstimo. Então imagina, o banco vai lá e fala assim, não, você vai pagar com economia, você não vai botar R$1, não vai botar R$1 do seu bolso. Vai ser com economia. Quando a gente faz um projeto de eficiência energética, ele contempla inclusive a troca. Nem mão de obra está fora, está dentro do projeto a mão de obra. A gente já considera a mão de obra junto no projeto. Então o banco fala, não, eu faço, você vai me pagar com economia durante 8 meses. Beleza, a garantia é 1 ano, tá? Aí você fala, não, eu vou trocar por essa lâmpada. Primeira coisa que ele vai ver, qual que é a garantia da lâmpada? 1 ano. Qual que é... Quantas parcelas? 24. Pera aí, eu vou financiar um negócio que vai durar... Tem que durar no mínimo 24 anos, onde a garantia é 1 ano só. Num caso. E ele não empresta. Essa que é a real. Então, eu vou ensinar isso para vocês. E eu acho que o mais importante é a minha lista de fornecedores, distribuidores e fabricantes. Essa lista é a lista que eu uso nos meus projetos. É uma lista de gente que eu confio e de gente que o mercado de eficiência energética confia. Quem já teve no condomínio uma empresa de engenharia de eficiência energética batendo a porta? Eu nunca fui no condomínio que eu não fosse o primeiro. Mas empresa, não é aventureiro. São gente que quer tentar
fazer isso, mas não tem expertise, não traz com eles uma chancela da concessionária, ou às vezes é uma pessoa, um eletricista. Não que isso daí seja errado, não é. Mas é que algumas coisas a gente tem que se preocupar. Assim como nós nos preocupamos com elevadores, que a lei obriga que o elevador seja muito, muito, muito sério, com um contrato de manutenção, uma substituição. Toda a parte elétrica tem que ser assim. Vou dar outro exemplo de placa solar. Vamos lá. Minha placa solar. Meu projeto de placa solar. Vou botar. Peraí. Vamos trocar aqui a imagem. Para vocês me verem. Melhor vocês me verem do que eu ficar olhando aqui para esse PowerPoint. Vamos lá. Então nós estamos lá. Eu e vocês estamos no condomínio XPTO, condomínio das pessoas mais legais do mundo. E no nosso condomínio das pessoas mais legais do mundo, eu coloco placa solar. Eu decido colocar placa solar, eu sou o síndico. E vieram me mostrar um baita projeto bom. E esses projetos são bons, dá resultado. Vocês viram, eu mostrei o meu projeto para vocês lá. Dá resultado, um projeto bom e com resultado. Não tem o que dar errado. Até que a placa solar decola. E placa solar tem um problema sério. Ela decola. Ela sai voando. E se essa placa solar sair voando e arrancar a cabeça de alguém? Estou sendo trágico, tá? Mas estou sendo honesto. E se ela sai voando e bate em alguém? E machuca alguém? E lesa alguém? É o de quem que está na reta. Entendeu? E aí é uma coisa séria. Porque a placa solar não pode voar. Então, para vocês verem a preocupação que nós temos com placa solar, e nós temos uma preocupação muito séria. As nossas placas solares, a instalação da nossa placa solar, ela é revisionada por um engenheiro mecânico. Não é o engenheiro eletricista que a concessionária exige, um engenheiro mecânico. Por que engenheiro mecânico? Porque eu preciso que essa placa solar nunca voe. E quem vai me garantir isso é o engenheiro mecânico. Ele estudou físico o suficiente para saber isso. E essa daí é uma preocupação que eu tenho e é uma preocupação que as pessoas sérias têm. Não é uma preocupação que todo mundo tem. E aí é uma segunda encrenca. Como resolvermos essa preocupação que nem todo mundo tem? Não sei como resolver. É uma preocupação que eu tenho, o meu engenheiro tem, e algumas pessoas têm, outras não têm nada de preocupação. E dá uma baita bucha. Porque se o cara não tem preocupação, ele vai fazer pelo mais barato. E o mais barato sai caro. Imagina, se você trocar o material do... Você vai trocar o material de eficiência energética. Então eu vou trocar o material... Coisa simples, tá? Não vou trocar a placa. A placa vai ficar lá, a placa é boa, a placa funciona, show de bola. Mas eu vou trocar a fixação da placa. Então eu vou trocar toda aquela parte de ferro, de alumínio, eu vou trocar para um mais barato para conseguir chegar no preço que o meu cliente quer. Aí, na hora que eu troquei, eu boto um parafuso um pouquinho mais fraco. Mas até aí, beleza. Eu acho que quem faz projeto de placa solar não faz isso. Mas tem uma coisa que faz. Eu vou furar o telhado com uma broca cega. Então, quando eu for furar o telhado, a broca já está gasta, não vai ser um furo preciso. Então, eu vou forçar, vai chegar lá, eu vou dar uma alongadinha. Só uma aberturinhazinha para caber. Então, imagina, eu tenho uma broca 8, eu vou colocar uma bucha 8 e um parafuso 8. Quando eu der essa alongadinha, eu não vou transformar ela em 10, porque eu sou uma pessoa cuidadosa, vou transformar ela em 9. Então, eu fiz isso com todo uma string, toda uma série de placas. Bate um vento, isso não está bem preso, isso decola. Já era. Na hora que isso daí decola, ele pega alguém, porque ele cai no chão. Newton, quase tudo a gente consegue tirar, quase tudo a gente consegue mudar a lei, menos a de Newton. A lei de Newton é uma megera, e ela funciona. E vai cair, e vai pegar em alguém. Então a gente tem que ter muita preocupação com isso. Enquanto tiver curso de placa solar barato, que qualquer um consegue fazer pela internet. Enquanto tiver os instaladores não tão bem preparados
enquanto a legislação permitir, vai correr risco de não dar certo. Então, para evitar tudo isso, o que eu faço? Quando alguém fala assim, mas o seu preço é caro, eu falo, tá bom, mas o meu é com seguro. Eu tenho todas as garantias que o CREA me permite. E eu respondo pelo CREA. Eu tenho um CREA. Então eu não posso fazer qualquer coisa. Se a pessoa falar, não, mas tá caro, eu falo, então vamos fazer uma coisa, vamos inverter. Quer que eu seja o seu consultor? Me manda e eu te falo se está certo ou não outro projeto. E eu falo, dá para ver. Na hora que você pega ali, eu sei quanto custa uma placa solar. Eu sei quanto custa um projeto. Não dá para ser mais barato. Então é isso. A gente tem que ficar muito esperto com isso. Eu sou uma pessoa preocupada. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque tem aventureiro. E aonde tem aventureiro é complicado. Não tem ética. Não dá para trabalhar sem ética com eficiência energética. A brincadeira é um pouco mais séria. Porque a gente fala de vidas. E aqui eu estou falando de placa solar. Mas eficiência energética também pode ser um curto-circuito num prédio. Pode ser um monte de outras coisas. Que se não tiver pessoas sérias que trabalhem bem, pode dar um baita de um problema. Tá bom? Mas chega de querer ser o professor chato, vamos voltar para falar mais um pouco sobre o curso de eficiência energética. Vamos lá. Então vocês terão acesso à minha lista de fornecedores, distribuidores e fabricantes. Qual que é a diferença dela de você comprar, por exemplo, na Andra, que é um revendedor? É que é o seguinte, fabricante e distribuidor não vai te vender sem projeto. Quem compra lá? Empresa de engenharia, com projeto. Então vocês vão aprender a fazer o projeto e eu vou ensinar. Projeto não é difícil, o projeto só tem que ser dimensionado e bem dimensionado. Essa parte eu ensino. Vocês terão acesso, inclusive, à minha equipe de projeto. Então imagina, quanto custa hoje um projeto? Eu respondo, eu pergunto respondendo, né? Custa de 10 a 15 reais um metro quadrado. Projeto do quê? De qualquer coisa. Isso é tabela CREA. Mas não é assim que funciona na vida real. Se eu for no seu condomínio, você vai falar, Marco, quanto custa? Eu vou virar para você e falar, custa, sei lá, 1.200. Você olha para mim e fala 1.200, não vou fechar porque é barato. E eu escuto isso. Mas por que barato? Porque é o preço justo. Ninguém segue a tabela CREA, a não ser que seja num condomínio. Eu moro na Granja Viana. Para uma pessoa vir aqui trocar uma câmera dessas de vigilância, o cara cobra 800 reais. Numa câmera que eu sei quanto custa, porque eu tenho acesso ao distribuidor da câmera, e essa câmera custa 80. Mas é assim, é porque é Granja Viana. Então é porque é Morumbi, é porque é São Mateus. Então assim, quando é num bairro bom é porque é caro, porque é um bairro bom. Quando é um bairro ruim é porque tem perigo de ser roubado. Então isso não é assim que funciona. Enquanto existirem esses maus prestadores, é isso que vai acontecer. Então aqui eu estou falando, vamos ter uma atitude disruptiva, vamos quebrar o que era e vamos inovar. E eu proponho inovar assim. Essa é uma ideia que eu peguei do pessoal do ecossistema de condomínios. Eu acho que assim, a gente tem que quebrar mesmo, largar de mão aquilo que está para trás e fazermos diferente, tá? Então, essa é a minha proposta para vocês, inclusive fazer diferente. Aonde a eficiência energética vai atuar dentro de um condomínio? Ela vai atuar na iluminação geral. Então, nós estamos falando de iluminação de quadra, de piscina, todas as iluminações. Vai em motores e elevadores, sim. O prédio tem 15 anos. Você não sabe o quanto esse motor economiza. Fazendo uma troca barata. Gente, vamos falar, eficiência energética é barata, porque economiza na hora. Você fez a substituição de um motor do elevador, ele vai estar funcionando bem daqui a quanto tempo? 1 segundo. Ligou, já está funcionando, já está economizando. É assim que funciona. Climatização, ar-condicionado e aquecimento. Como isso, Marco? Pois é, dimensionamento errado de ar-condicionado. Você vai lá no site da LG e coloca lá as medidas da sala, quantas pessoas tem, eles dimensionam. Você pode ter um problema sério. Ou ficar quente, então se ficou quente você subdimensionou, porque aquele site ele é muito genérico. Ou ficar muito frio, então ele está superdimensionado, de qualquer jeito você está gastando muito. O que nós fazemos? O que eu vou falar para vocês? Como funciona? Como que a gente consegue fazer Eu não vou conseguir ensinar, porque aí é uma coisa muito técnica, ensinar como que funciona um projeto de climatização completo. Não é assim. Quando a gente fala em um projeto de climatização, ele é muito, muito, muito específico. Mas eu consigo te ensinar como não errar, que é o mais importante. Aquecimento, a mesma coisa. Aquecimento de água, seja elétrico, seja solar, seja a gás e seja a novas tecnologias. Estou junto
com um parceiro, é assim, né? Todos os meus fornecedores são meus parceiros e amigos, de frequentar a casa mesmo. De eu chamar eles para vir em casa e de eu ir na casa deles. Por quê? Porque em quem eu confio é isso que eu faço. Nós estamos desenvolvendo um sistema, ele já desenvolveu, o pai dele é um professor de física. Tom, eu vou te mandar esse vídeo, ele chama Tom. O pai dele é um professor de física e desenvolveu um sistema ótimo, um sistema barato de aquecimento. Eu quero estudar, eu quero ver. Esse vídeo vai para o Ailton também, que é um rapaz que mexe com água de aquecimento para mim. Eu vou levar o Ailton até lá e nós vamos levar isso para o Brasil. Porque o Brasil precisa de ideias baratas, ideias boas e sair daquilo que nós sempre fazemos e fazemos errado, que é ficar preso na mão de poucos. Tem muita coisa boa vindo aí. Vamos fazer disruptivamente de novo, vamos mudar. Vamos trabalhar a parte de geração de energia eólica, fotovoltaica e de combustíveis. Por que de combustíveis? Falar que nem o cara lá, o Bottini. Por que de combustíveis, Marco? Porque eu participei nessa semana numa discussão em que eu faço parte de um monte de grupo de síndico de eficiência energética e entrou num grupo de síndico um fornecedor dizendo que ele tinha a 8ª maravilha do mundo, que eram geradores a gás. E ele vendeu o gerador a gás como sendo eficiente, como não tendo manutenção. E saiu do grupo, porque aquele grupo é um grupo de indicação, não é um grupo de fornecedores. E na hora que ele saiu, todo mundo ficou super curioso sobre o que era. Então eu entrei e falei, gente, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque o projeto dele, ele é um projeto que não rola desse jeito que ele está prometendo. Porque o gerador a gás, ele não é eficiente. Aí, pessoal, como não? Ele falou que é estável, só que o gerador a gás, ele não entra tão rápido quanto a diesel. E gerador a gás é construir em terreno alugado. Lembra que quem fornece gás pra gente é a Bolívia? Graças a Deus a Bolívia está estabilizando. Mas se a Bolívia não estivesse estabilizando, e o próximo aumento de gás quanto seria? Lembra que o gás aumentou 30% esse ano? Imagina, pro ano que vem aumentar mais 30%. Esse gerador já é inviável. Taca fogo nele, não serve para nada. Investimento muito grande, investimento muito alto. Você tem que ser com gás, então você fica preso. Além de você ficar preso, vamos falar, a Bolívia você fica preso com gás. Síndico que tem com gás sabe o quanto custa. Quem não tem com gás já está partindo para com gás e sabe o quanto custa. Então assim, não dá para depender da com gás. Então se você falar assim, pega o gerador a gás, nunca. E eu te provo que nunca. Do mesmo jeito que eu te provo sobre os sensores, do mesmo jeito que eu te provo, tudo que eu falo eu provo. Porque é o seguinte, a matemática não tem emoção. Nós, seres humanos, temos emoção. Matemática não, 1 mais 1 é 2, desde sempre. E vai ser para sempre. É assim que funciona. Então não dá para brincar com isso. Então vocês também terão acesso a todas essas pesquisas, todos esses estudos. Tá bom? Agora nós vamos chegar na parte de perguntas. Antes disso eu só vou falar mais algumas coisas. Vocês também vão ter acesso a um grupo de WhatsApp. Já vou virar aqui para mim a câmera para vocês me enxergarem. Vocês também vão ter acesso ao grupo de WhatsApp. É um grupo fechado só para alunos, tanto que os outros grupos de WhatsApp que eu faço parte de eficiência energética, que eu sou moderador, eu vou acabar saindo. Pronto, agora dá para virar. Eu vou acabar saindo dos grupos que eu sou moderador de alguma maneira, porque não vai dar para dar atenção. Eu pretendo dar atenção a todo mundo que estiver no curso porque merece. E pretendo fazer desses síndicos, vamos falar, os novos síndicos. Essa daí é a minha ideia. Que esses síndicos eles estejam preparados para o que der e vier para esse mundo. Porque não dá, mais uma vez, não dá para confiar quando você não controla. Então assim, controle. Controle, do mesmo jeito que o síndico ele tem que ser especialista em contabilidade, ele tem que ser especialista em jurídico, ele tem que também ser um especialista em eficiência energética. Porque senão ele roda. Tá bom? Então, parando por aqui, agora eu vou responder um pouco as perguntas aqui que apareceram no nosso chat. Deixa eu puxar agora ele aqui um pouquinho para frente. Se tem alguma pergunta, né? Não sei se tem ou não. Ixi, tem um monte aqui. Legal.
Vamos lá. Começando pelo Márcio Alves. Vamos lá, Márcio. O investimento de um condomínio é muito alto? Acredito que você esteja perguntando sobre o investimento de placa solar. Então, os exemplos que eu dei são de investimento de placa solar. Então, o investimento de um condomínio vai sair mais ou menos R$300 mil. De 300, mais caro que eu vi para condomínio foi um investimento de 1 milhão, mas era um condomínio onde ele tinha 4 torres, cada torre com 4 por andar, 25 andares. Então, era um condomínio muito grande. Então, ele era 1 milhão, mas a economia dele, o payback dele dava em 4 anos e pouco, com investimento, volto a falar, com dinheiro emprestado por banco. Agora, com dinheiro de outros fundos, não. Isso daí diminui porque os juros diminuem. Nós estamos falando de juros a partir de 0,89, nem 1% ao mês. Então, vale a pena. E vendido, não alugado. Tem um pessoal que está alugando placa solar. É bom e é ruim. Tem que ficar de olho. Eu gosto de ver primeiro o que eles estão alugando. Então, não é que eu não confio. Eu confio. Eu conheço um cara que ele trabalha muito honesto com isso. E se você perguntar o que eu acho, eu vou falar para você. Ele é bom, fecha com ele. Mas é um só que eu conheço. Infelizmente, é assim. Mas vamos ver. O investimento é baixo, payback, perto do payback, nós estamos falando de um payback aí de no máximo 5 anos. Então é um investimento justo. Quando é investimento justo, vale a pena. Que mais se paga em quanto tempo? Investimento se paga em até 5 anos para ser bom. Um projeto que eu vejo como bom é um projeto que se paga em 5 anos. O bom é assim, vamos lá. O bom, né, é inimigo do excelente. Excelente, aquele projeto que em 2 anos e meio se paga. Ótimo, se a nossa tarifa fosse tão alta quanto é no Rio Grande do Sul, e nós estamos falando do extremo do Rio Grande do Sul. Tarifa de São Paulo, tarifa 72 centavos. Tarifa 72 centavos, o payback vai ser de mais ou menos 4 anos, 4 anos e meio. Dependendo dos juros, se paga em 5 anos. Se pagar em 5 anos, a diferença vai ser aquela diferença. No primeiro ano vai ser uma diferença de 30%. Então vai ter que ter uma redistribuição de 30% a mais na taxa do condomínio. E depois essa distribuição vai diminuindo. Vai diminuindo conforme nós vamos entregando, vai diminuindo, até chegar ao ponto de se pagar. Então, como que a gente tem que fazer? Eu acredito que a melhor maneira é nós termos várias propostas. E placa solar tem que ser a última fase da coisa toda. Primeiro a gente tem que passar pela parte de eficiência com bombas, com iluminação. Inicialmente, iluminação de trocar a lâmpada imediatamente cai a conta. Depois nós vamos mexer com bomba. Depois nós vamos mexer com aquecimento. Aquecimento de piscina, tem muita piscina em São Paulo aquecida a gás. Tem que passar para a energia elétrica. Nós estamos falando de uma diferença aí de 30% a 60%. Eu tenho muito projeto disso daí. Eu tenho um dos meus fornecedores, ele só faz isso e ele é muito bom nisso. Então, esse daí é o tipo do projeto que eu bato na mesa e falo, gente, tinha que ter sido feito já. Se não fez até agora, tá vacilando. Tem que fazer porque tem que reduzir esse custo. Depois tem elevador. Elevador a gente depende de contrato de elevador. O contrato com a atual manutenção do elevador tem que estar vencendo para trocar. Mas um motor de elevador não é caro. Vamos falar que custe 20 mil reais. Suposição. Trocar o motor do elevador custa 20 mil reais. Esses 20 mil reais que você vai trocar esse motor de elevador, ele vai te dar uma economia de 1.000 por mês. Então em 20 meses ele se paga. Só que esse motor que você trocou, ele tem uma garantia de 10 anos. Então nós estamos falando que em 24 meses, em 2 anos, você paga essa substituição com a economia. Financiamento acontece por quê? Porque é um bem que dura, é um bem que tem garantia maior do que o prazo de financiamento. Então você vai pagar com a própria economia. Você tem um elevador bom, você tem um elevador com motor moderno. Não vai te dar pau, não vai ficar parado. Melhor, é eficiente. No final de 2 anos, mas nesses 2 anos não muda nada. Não, mas no final de 2 anos você tem orçamento. E o síndico hoje trabalha com orçamento. Outra coisa que eu sempre falo dos síndicos,
Gente, vocês precisam ter previsão orçamentária. É melhor eu te falar, você vai gerar economia e você vai pagar uma parcela do que você vai gerar uma economia, mas pode ser que aumente a tarifa daqui a um tempo. Então não adianta, não existe economia com aumento de tarifa. Então isso também nós temos que levar em consideração. Levando tudo isso em consideração, nós temos que pensar, está valendo a pena? Essa é a questão. Se está valendo a pena. E o está valendo a pena é o que às vezes nos sai muito caro. Porque às vezes a gente acha que está. E na verdade nós estamos acomodados nisso. E não é bom estar acomodado em nada, né? Então, está valendo a pena? Se você perguntar, Marco, essa ação vale a pena? Eu vou virar para vocês. Toda ação de eficiência energética vale. Eu acho que é o mais importante da eficiência energética é isso, é porque ela vale a pena. Respondendo ao Márcio e terminando com a dúvida dele, eu vou botar aqui pra gente. Só vou mudar aqui mais uma vez. Deixa eu voltar a nossa página aqui, que eu estou só mudando aqui no projeto para mostrar um projeto que daria certo se fosse para fazê-lo. Então eu vou trocar aqui, vamos lá. Esse projeto aqui, Márcio. Isso daqui é um projeto em São Paulo. Então é um projeto com payback de 4 anos, nada demais. Só um projeto com payback de 4 anos, mas que ele é justo. Então esse daqui é o projeto que se você falar, Marco, o que você acha desse projeto? Eu acho ele perfeito, melhor dos mundos. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai se pagar? Vai se pagar. A gente consegue ele? Pô, pra caramba. Mas esse projeto. E além desse, qual outro projeto você acha que pode rolar? Então, projeto a projeto. Pode ser o projeto perfeito. Se acontecer o projeto perfeito, eu atendi em São Paulo um projeto perfeito há 3 semanas atrás. Era um projeto, vamos falar, uma conta de R$1.500, R$2.000, conta de luz do condomínio. O síndico com o condomínio na mão, com a conta de luz todinha na mão. Ele controle total. Era um condomínio antigo, mas ele foi obrigado a modernizar o elevador, então eles gastaram uma baita grana para modernizar o elevador, mas o elevador não consumia nada. 3 elevadores, uma conta de 1.500 é muito pouco. Condomínio na mão. E aí você me pergunta, e nesse caso, o que a gente faz? Eu proponho a ele e sou bem honesto, falo para ele, ó, vale a pena aqui, não vale a pena ali, aonde precisa, onde não precisa. E deixo na mão dele. Por quê? Porque cada um sabe aonde pega. E ele vai saber aonde pega. E eu não sou louco de dizer para ele que ele está errado, porque ele conhece o condomínio, é o dele que vai estar na reta, e sempre é o dele que está na reta. E isso daí é que me amedronta, quem não defende do síndico está na reta. Tá bom? Vamos lá? Tem mais alguma pergunta? O Beto, o que o Beto colocou aqui? Beto, vovô, parabéns pelo curso específico para síndicos. Eu acho que é por aí que a gente começa, né? Eu acredito nessa força e nessa mão de obra do síndico. Eu acho que é uma mão de obra muito específica e muito esquecida. Porque tem muita gente que não vê o síndico como alguém profissional. Ele vê como aquele aposentado que não tem o que fazer e virar síndico. E não é assim, né? Eu, hoje, trabalhando com síndicos esse tempo todo, eu te falo, eu conheço muito síndico e os caras ralam e os caras são bons e sofrem. Nossa, sofrem tanto que dá até dó. E pior de tudo, se fala alguma coisa que tá sofrendo, tá roubando. Se tá levando, o síndico sempre leva a bola, é incrível isso. Quando fala de síndico, fala assim, tá levando bola. E não é assim. O síndico, ele é auditado, vamos falar um prédio com 100 apartamentos, ele vai ser auditado por 100 pessoas. E vai ser auditado, não adianta dizer que não que vai. Então a gente tem que ficar esperto nisso. Mas é isso, tamo junto. Se você... Ninguém mais tem nenhuma dúvida, gente? Eu tô esperando aqui se alguém aparecer com alguma dúvida. Léo, eu vou aproveitar aqui agora em público, tá? A gente tem que marcar um bate-papo sobre a individualização. Vamos marcar e vamos colocar aqui no canal. Gente, quem não se inscreveu, se inscreve no canal.
que nem o meu filho fica assistindo aqueles programas, meus dois moleques de 4 anos. Para ficar legal, se inscreve no canal, vai. Se inscreve no canal porque vocês vão receber quando tiver atualização. As atualizações, elas são frequentes, não são diárias aqui, mas no nosso Instagram, no nosso Facebook, elas são diárias. Então nós nos preocupamos em fazer ter frequência, e tem que ter. E essas atualizações, eu sempre peço para minha audiência, eu peço para quem me segue, eu falo assim, gente, me mandem o que vocês querem, porque eu não sei. Eu sei o que eu quero. O que é bom para eficiência energética, você perguntar para mim, isso é bom? Se não for para eficiência energética, minha visão vai ser, não é bom. Não funciona para eficiência energética. Mas às vezes é bom de outro lado. Então, se você perguntar o que é bom, eu vou sempre responder de maneira bem sincera, assim, para eficiência energética, isso é bom ou não. Eu prefiro quando é bom para tudo. Então, eu prefiro falar de eficiência energética, que ela é bom, quando ela traz resultado, quando ela é realmente funcional, dessa forma que ela é boa de verdade. E essa eficiência energética que a gente busca aqui na nossa empresa, aqui quando a gente desenvolve um trabalho junto aos nossos alunos, junto à nossa equipe, a gente sempre fala assim, nós precisamos dar o melhor de nós para tirarmos o melhor deles, tá bom? Vou continuar aqui a nossa conversa, deixa eu avisar agora. Então nós estamos lançando agora esse curso, esse é o nosso curso de eficiência energética. Esse é um curso que ele está sendo todo comercializado pela Hotmart. Quem não sabe o que é Hotmart? Hotmart é uma plataforma de venda de cursos online. Eu acho que ela é a melhor plataforma do Brasil. Se não é a melhor plataforma do Brasil, eu acho que é uma das. Eu só conheço 3, então acho que ela é uma das melhores do Brasil. Ela é mais ou menos um mercado livre de curso online. Como que ela funciona? Você vai lá, você compra o curso online com ela. Tem uma garantia. Nossa garantia é de 30 dias. Então, durante 30 dias, você fica usando do nosso curso. Você gostou, aprovou, chegou o 29º dia, 30º dia, tá tudo ótimo, beleza. Você acabou sua garantia, você já está usufruindo do benefício, show de bola. Você não gostou, em algum momento não foi do jeito que você queria a sua jornada. E eu sempre vou falar de jornada, porque eficiência energética é uma jornada. Não foi do jeito que você queria a jornada, deu alguma coisa errada. Aconteceu e acontece, é terrível. O Marco prometeu que ia dar um resultado que não deu, a equipe do Marco não fez. Gente, eu vou voltar de novo aqui, tá? Peraí. A equipe do Marco não fez, o Felipe não é engenheiro, na verdade, ele é um louco, o Murilo só quer vender, a Juliana não me atende, tô falando o nome de toda a equipe para não ficar só eu de louco, tá? Então, isso tudo aconteceu, não deu certo. Você pode ir lá, manda um e-mail, imediatamente o dinheiro é reembolsado a você. Durante 30 dias de garantia é isso que acontece. Esse é um curso que ele está acontecendo, eu estou fazendo ele. O primeiro módulo já está disponível, então quem comprar. Estabilizou. Não. Não caiu ainda. Então vamos lá. Acabou de cair e voltou. Reconectou. Então vamos lá. Não sei até que hora desestabilizou, então vamos voltar. É assim. A plataforma Hotmart é a melhor plataforma que tem de eficiência energética, não tem conversa. Ela é uma que funciona. Por isso que eu confio muito nela. Aí nós vamos fazer ela crescer. Vamos fazer ela crescer não, ela já é grande. Nós vamos fazer o curso crescer lá dentro. Hoje o curso ele vai funcionar da seguinte maneira. Você tem o primeiro módulo. O primeiro módulo é um módulo bem inicial. É um módulo para explicar sobre como será o curso. Em terça-feira, toda terça-feira vai sair um módulo novo. O primeiro módulo será sobre iluminação, sai terça-feira que vem. Na outra terça sai outro módulo, na outra terça sai outro módulo. Então nós vamos falar sobre tudo. Iluminação, bombas, aquecedores, tudo isso daí. Vocês me falam. Quem entrar primeiro vai ter acesso ao grupo
de WhatsApp e a nossa comunidade do Facebook. Principal, além da lista de fornecedor, tudo aquilo, principal. Quem entra primeiro pode falar assim, Marco, mas eu queria falar sobre o ar-condicionado. Beleza. Então, próximo módulo, em vez de ser o de bomba, vamos fazer o de ar-condicionado. Vamos explicar como fazer eficiência energética para ar-condicionado. Você ouviu sua resposta? É a única? Não, porque tem as outras. A eficiência energética é uma coisa, ela não é uma coisa reta. Ela é uma coisa, é uma montanha. A gente vai escalando até chegar no topo. Então, assim, no final dessa jornada, você vai ter chegado ao topo, tá? Então, essa é a ideia, é evoluirmos. Esse curso ele vai custar R$ 497, dividido em 12 vezes de R$ 48. Mais barato que uma lâmpada boa. E aí, as garantias. 30 dias de garantia. Deu, não gostou durante 30 dias, pede o dinheiro de volta. O dinheiro vai ser devolvido. Outro bônus, né? Porque, assim, como ele está no começo, não é justo quem entrar agora não ter um diferencial. Porque confiou no trabalho, porque acredita tudo isso. Outro bônus vai ser o seguinte, vai ter direito a 1 hora de, vamos chamar de consultoria, não é consultoria, é mentoria mesmo, diretamente comigo, pessoalmente. Então, assim, pode ser por webinar. Se for em São Paulo e de repente você é um síndico bacana e fala assim, eu quero te pagar uma churrascaria, sacanagem. Mas para ficar mais fácil, fazemos por webinar. Se for de São Paulo, de repente, você me passa o endereço, nós vamos nos encontrar, porque eu rodo São Paulo inteiro. Um dia eu estou passando por aí, a gente se encontra, senta, e eu vou te ajudar a atuar diretamente nos seus problemas. Então você vai me falar, Marco, esse daqui é o meu condomínio, como funciona pela internet? Você me fala, Marco, esse daqui é o meu condomínio, assim, assim, assado. O que você fez? Eu troquei isso. Vou falar, então tá bom, me tira uma foto da lâmpada, me mostra a lâmpada. Pega, você vai aprender como medir. Mede ela, mede o consumo dela, vê na embalagem dela. Aí nós vamos saber se ela é eficiente ou não. E aí a gente vai falar, bem, a gente consegue fazer isso. E vamos evoluindo. Ah, Marco, meu problema é com meus motores. Beleza, o meu painel para motor é esse, ele funciona dessa forma. Quanto que economiza? Eu tenho, e aí tá no nosso canal, mas eu vou postar de novo no grupo, tá lá na nossa página. O nosso painel, ele economiza até 20% no motor. No mínimo, economiza 10 de uma bomba. 10% de uma bomba que fica ligada 24 horas por dia. Olha quanto que é. Uma bomba de água. Aí nós vamos falar do esgoto. Aí nós vamos falar... Gente, é muita coisa. Então, assim, economiza é o que não falta no condomínio. E a garantia de vocês serem síndicos para sempre é o bom trabalho, tá? Então é isso. Para comprar o produto agora, vocês voltam lá na página maisqueeficiência.com/workshop, lá tem um botão, vamos continuar nessa jornada, ou se não, eu vou colocar aqui no nosso chat aqui o link, estou publicando agora, aqui no chat o link, por favor, não, a Juliana vai publicar ou não, eu ia falar assim, não riem da minha cara, porque eu tenho, o meu perfil tá de terno, tudo bonitinho, mas é para eu parecer um homem sério, eu não sou. Embora quando a Juliana fala que quando eu estou gravando o curso eu sou muito sério, mas é porque a matemática não permite que eu seja engraçado, tá? Vamos lá, o bruxo que havia perguntado se o preço... Ih, apareceu aqui, mensagem retratada, não entendi por quê. Mas você que havia perguntado, né, bruxo? Então o preço é esse, R$ 498. Se voltar lá na página, eu vou botar o link da página aqui para vocês, aí vai ser com a minha cara mesmo. Volta lá na página, lá tem o link da compra, faz a compra, divide, e a intenção é que divida mesmo em 12 vezes, para você pagar menos que uma lâmpada boa por mês, e conseguir ter acesso ao curso, essa é a intenção. E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos esperar mais 5 minutos, porque vocês estão me aguentando desde as 8h30, já fazem um tempão que nós estamos aí com esse webinar e ninguém mais aguenta, né? Ninguém mais tem paciência comigo. Aí é jogo duro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar à vontade. Eu não cobro. Eu pretendo ajudar todos em tudo que puder. Minha equipe está aqui disposta a ajudar. Ah, outra coisa também. Ao pessoal do curso. Vocês terão acesso à minha equipe de engenharia. Então precisa de laudo, alguma coisa assim, minha equipe de engenharia
ela é um custo justo, não cobramos laudos de 20 mil reais por nada. Ah, que bom que você está satisfeito, Léo, fico feliz. Não cobramos preços exorbitantes porque é condomínio. É preço justo, preço honesto, não tem essa. Não vale a pena cobrar diferente disso. Estou colocando aqui o link. Espera aí. Pronto. Esse daqui é o link do Hotmart. Quem voltar na nossa página, volta na página anterior lá, maisqueeficiencia.com.br/workshop. Lá vai ter também o botão Continue na Jornada. Deixa eu ver qual que é o botão que agora eu não sei também. É um botão. Eu acho que é Continue essa jornada, uma coisa assim. Clica lá no botão, que tem também o botão de compra. Vai lá na nossa página, tá lá. Clica o botão de compra, tá lá. Pode fazer a compra e continuar na jornada. Essa jornada é uma jornada que não termina. A eficiência energética ela é para isso. E nós vamos nos encontrar muito mais vezes aí pela vida de eficiência energética em condomínio. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Vamos encerrando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham aproveitado como foi proveitoso para mim, tenha sido para vocês. E sempre que precisarem de alguma coisa, sabe como nos encontrar. Tá aí os nossos acessos, estão todos aí, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau.